homem que falava com os espíritos. O que você deve saber sobre Kardec e Chico. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Allan Kardec. Seu nome é Hippolyte Léon Denisard de Rivail, mas ele se tornou mundialmente conhecido como Allan Kardec. Nascido em Lyon, na França, aos 3 de outubro de 1804, ele não tinha ideia do seu destino. Chamado pelos espíritas de codificador, Allan Kardec foi o primeiro pesquisador a estudar em detalhes os fenômenos ditos sobrenaturais, batizados de mesas girantes, e que se realizavam por toda a Europa, América e em particular na França. Mas o resultado dessa pesquisa levou-o ao conhecimento de algo que jamais poderia supor, algo totalmente diferente do que sua visão de cientista esperava. Dotado de notável inteligência, Hippolyte tornou-se ainda muito jovem bacharel em letras e em ciências. Falava corretamente alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. Em seus estudos teve influência do célebre professor Pestalozzi, do qual bem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos e colaborador. Membro de diversas sociedades sábias, publicou diversas obras como Curso Prático e Teórico de Aritmética, a Gramática Francesa Clássica e entre outras, as quais venderam muito e fizeram-no ganhar um bom dinheiro. Nessa época, Hippolyte tinha seu nome bastante conhecido e respeitado, muito antes de imortalizar o nome Allan Kardec. Prosseguindo em sua carreira pedagógica, Hippolyte poderia viver feliz e tranquilo com a sua fortuna, construída pelo trabalho, mas a sua missão o chamava a uma obra maior. Prosseguindo em sua carreira pedagógica, foi em 1854 que ele ouviu falar nas mesas girantes pela primeira vez. Isso ocorreu durante uma conversa com o Sr. Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. Nessa conversa, o Sr. Fortier disse-lhe: Eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também pode-se fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Isso, replicou Hippolyte, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Tal era, a princípio, o estado de espírito de Hippolyte. Assim ele se encontrou muitas vezes, não negando coisa alguma, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer. Nessa época de sua vida, de 1854 a 1856, um novo horizonte se apresenta. O nome Hippolyte Léon Denisard de Rivail sai de cena para ceder lugar ao de Allan Kardec, que a fama levou ao mundo. Eis a seguir como Allan Kardec revela as suas dúvidas e as suas excitações e também a sua iniciação. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto, nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmaram na possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. No ano seguinte, mais exatamente em 1855, ele encontrou o Sr. Carlotti, um grande amigo que
discorreu acerca desses fenômenos durante mais de 1 hora, com o entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas, relatou Kardec. Pouco tempo depois, ele teve contato pela primeira vez com um fenômeno. O relato dado por Kardec demonstra suas primeiras impressões. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, ou saltavam e corriam. E isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi sob essas aparências, futilidades e espécie de divertimento, que ali se fazia alguma coisa séria, e que estava presenciando a revelação de uma nova lei, que me prometi aprofundar. A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer. Em um dos serões da senhora Pleinmaison, fiz conhecimento com a família Baldin, que se ofereceu no sentido de me permitir assistir às sessões que se efetuavam em sua casa, e às quais eu fui desde esse momento muito assíduo. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então a tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, todos os efeitos, procurava remontar as coisas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Desde o início, Kardec viu nesses fenômenos a solução do que havia procurado por toda a sua vida e entendeu que aquilo podia revolucionar todas as ideias e crenças tidas até aquele momento. Kardec passou a observar esse fenômeno e assim descobriu o princípio de novas leis naturais que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Suas obras principais sobre a doutrina espírita foram o Livro dos Espíritos, referente à parte filosófica e cuja primeira edição apareceu em 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, relativo à parte experimental e científica, janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, referente à parte moral, abril de 1864. O Céu e o Inferno, ou a Justiça segundo o Espiritismo, agosto de 1865. A Gênese, os Milagres e as Predições, janeiro de 1868. E a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, período mensal criado em 1º de janeiro de 1858. Ele também fundou em Paris, em 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Trabalhador incansável, Allan Kardec faleceu aos 31 de março de 1869. Morreu conforme viveu, trabalhando.
Sofria desde longos anos de uma enfermidade no coração, que só podia ser combatida por meio de repouso intelectual e pequena atividade física. Amélia Boltec, esposa de Allan Kardec, tinha 74 anos por ocasião da morte de seu esposo. Viveu até 1883, ano em que, aos 21 de janeiro, veio a falecer também, na idade de 89 anos, sem herdeiros diretos. Uma noite, Kardec recebeu de seu espírito protetor uma comunicação, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando no tempo dos druidas viviam junto nas Galhas. Ele se chamava então Allan Kardec, e como a amizade que lhe havia devotado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito ajudá-lo na tarefa importante a que ele era chamado. No momento de publicar o Livro dos Espíritos, sua primeira obra sobre espiritismo, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinara, com o seu nome de batismo ou com um pseudônimo. Sendo o seu nome muito conhecido no mundo científico em virtude dos seus trabalhos anteriores e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele optou por assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia, ele tinha no tempo dos druidas. Os livros de Allan Kardec eram feitos a partir de entrevista com os espíritos, por intermédio de médiuns. Um dos relatos que mais impressionaram Kardec foi o primeiro contato com seu espírito familiar. Kardec estava em seu gabinete de trabalho quando ouviu ressoarem pancadas repetidas na madeira. No dia seguinte, na casa do Sr. Baldin, ele solicitou explicações aos espíritos sobre o fenômeno. Perguntas de Kardec e resposta dos espíritos. Kardec: ouvistes o fato que acabo de narrar? Podereis dizer-me a causa dessas pancadas que fizeram ouvir com tanta insistência? Espíritos: era o teu espírito familiar. Com que fim vinha ele bater assim? Queria comunicar-se contigo. Podereis dizer-me o que queria ele? Podes perguntar a ele mesmo, porque está aqui. Meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos terdes vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois? Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Ontem, quando batestes, enquanto eu trabalhava, tinheis alguma coisa de particular a dizer-me? O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias desagradava-me e eu queria fazer-te parar. O que eu escrevia era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e suas manifestações. A vossa desaprovação reversa sobre o capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? Sobre o capítulo de ontem. Faço-te juiz dele. Torna a lê-lo esta noite. Reconhecer-lhes os erros e os corrigirás. Eu mesmo não estava muito satisfeito com este capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas não muito bom. Lê da 3ª à 30ª linha e reconhecerás um erro grave.
Rasguei o que tinha feito ontem. Não importa. Essa inutilização não impede que substitua o erro. Relê e verás. O nome de verdade que tomais é uma alusão à verdade que procuro? Talvez, ou pelo menos, é um guia que te há de auxiliar e proteger. Posso evocar-vos em minha casa? Sim, para que eu te assista pelo pensamento. Mas quanto a respostas escritas em tua casa, não será tão cedo que as poderás obter. Podeis vir mais frequentemente que todos os meses? Sim, mas não prometo, senão uma vez por mês, até nova ordem. Animastes alguma personagem conhecida na terra? Disse-te que para ti eu era a verdade. O que da tua parte devia importar? Discrição. Não saberás mais que isto. De volta à casa, Allan Kardec apressou-se a reler o que escrevia e pôde verificar o grave erro que havia cometido. Em 1861, o bispo de Barcelona ordenou que fossem queimadas 300 obras espíritas de um outro autor de fé. Allan Kardec poderia promover uma ação diplomática e obrigar o governo espanhol a efetuar o retorno das obras. Os espíritos, porém, o dissuadiram disso, dizendo que era preferível para a propaganda do espiritismo deixar essa ação seguir o seu curso. Assim, o bispo de Barcelona fez queimar em praça pública as obras incriminadas. Uma multidão incalculável aglomerava-se e cobria a esplanada em que ardia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes de Espíritas, o padre e os seus ajudantes se retiraram, cobertos pelas maldições dos numerosos acidentes que gritavam: abaixo a Inquisição! Muitos anos após o desencarne de Allan Kardec, os espíritas puderam conhecer no trabalho de Chico Xavier uma semelhança bastante grande com a obra dele. Porém, claramente, a figura de Chico Xavier não precisa estar associada à reencarnação de Allan Kardec para ter sua importância reconhecida. Um e outro têm seu papel de destaque assegurado pelo trabalho desenvolvido, passando a seguir plano qualquer discussão sobre quem seria quem. Chico sempre viveu sem a preocupação de dizer pois quais encarnações tinha passado. Sua visão da experiência pode ser resumida nesta sua passagem ditada por Emmanuel. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com a tua necessidade, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele popularizou a palavra reencarnação. Depois dele, segundo o IBGE, quase metade dos praticantes do catolicismo acreditavam em reencarnação, mesmo a Igreja Católica sendo totalmente contrária a esse conceito.
Hoje, a ideia de muitas existências em corpos diferentes pelo mesmo espírito ganha cada vez mais força e parece lógica para a maioria das pessoas. Porém, antes de Chico Xavier, não era exatamente assim. Foram as inúmeras mensagens do médium atestando a possibilidade real de reencarnação que despertaram em muitos a crença nas vidas sucessivas. A partir daí, o interesse em saber quem foi quem em reencarnações passadas tornou-se relativamente comum entre os adeptos do espiritismo. Chico, possuidor de uma mediunidade amplamente desenvolvida, quando era permitido pela espiritualidade, fazia comentários sobre a existência passada de pessoas comuns e de personalidades, mesmo se reservando de comentários sobre a sua existência. Em 1984, por exemplo, Chico Xavier recebeu uma mensagem do espírito de Santos Dumont, que dizia: não há voo mais divino que o da alma. Não existe mundo mais nobre à conquista além do que se coloca na própria consciência. Quando deliberamos converter-nos ao bem supremo, alcancemos corações e pensamentos ao Cristo. Na oportunidade, Chico esclareceu sobre a nova encarnação do pai da aviação, que aconteceria em pouco tempo. O médium afirmou que Santos Dumont reencarnaria na cidade de Campos, Rio de Janeiro, em 1956, e seria filho de Clóvis Tavares e Hilda Musa Tavares, que receberam a mensagem diretamente das mãos de Chico. Antes de completar 1 ano, o menino ficou tetraplégico após cair do carrinho de bebê. Batizado como Carlos Vitor, ele viveu somente até os 17 anos, quando veio a falecer. Sobre essa vida tão sofrida, o espírito de Santos Dumont, Chico Xavier esclareceu que a última encarnação, o pai da aviação, se suicidou em 23 de julho de 1931, após cair em depressão ao ver o uso bélico que os homens deram à sua principal invenção, o avião. Por ter abreviado a sua existência, este mesmo espírito voltou ao país para uma vida rápida e sofrida, para que pudesse se livrar do peso e da culpa de ter se matado. Outra revelação sobre a reencarnação de possibilidades e personalidades históricas foi feita por Chico durante um trabalho mediúnico em Pedro Leopoldo. Lá, ainda em seus primeiros anos de mediunidade, Chico passou a cuidar de um garoto chamado Emanuel. O menino era aleijado e tinha os braços e pernas atrofiados. Sua mãe era doente e não podia cuidar do menino. Chico trabalhava na repartição pública, participava dos trabalhos no Centro Espírita Luiz Gonzaga e cuidava do garoto. Alguns amigos do médium que viam o garoto naquela situação questionaram sobre a misericórdia divina e o porquê daquela situação. Segundo explicou Chico, o garoto foi Robespierre, governante francês, conhecido pelos atos de crueldade e por governar com mão de ferro, fazendo muitos inimigos. Após sua morte, Robespierre se viu cercado pelos inimigos que tentavam se vingar a todo custo. A única opção para dar-lhe uma vida, oportunidade foi a reencarnação, como um aleijado. Vendo seu novo estado pouco a pouco, os inimigos que o tormentavam
foram se afastando. Quando sonhava, o espírito se via novamente cercado pelos inimigos, fazendo questão de voltar ao corpo e ficar acordado o maior tempo possível. Quando não conseguiam chegar até ele, esses espíritos que buscavam se vingar atacavam sua mãe, obsediando-a para desta maneira atingi-lo. Chico afirmou ainda que assim que esses espíritos se penalizassem com a situação do ex-grande líder francês e desistissem do desejo de vingança, o garoto desencarnaria. E desta maneira poderia ficar em tempo no plano espiritual sem sofrer o assédio, movido pelo ódio de tantos que buscavam vingança. Em algumas oportunidades, ele fez revelações sobre reencarnações de animais, pelos quais ele tinha verdadeira adoração. Quando Brinquinho, seu cachorro de estimação, faleceu, Chico ficou muito triste. Anos depois, apareceu um novo cachorro em sua rua. Ao vê-lo, Chico afirmou: "Olha lá o Branquinho reencarnado." Chico soltou um sorriso e gritou: "Branquinho, venha cá." E bateu com a mão no mesmo caixote em que Branquinho dormia. O cachorro correu em sua direção e pulou dentro do caixote, exatamente da mesma maneira que fazia anteriormente, e desde esse dia voltou ao convívio de Chico. Nem a família ficou de fora das revelações de Chico. João Cândido Xavier, seu pai, faleceu em 6 de dezembro de 1960, aos 92 anos de idade. Por coincidência, a mesma idade que Chico desencarnou. Sua mãe Maria João de Deus desencarnou em 29 de setembro de 1915 e sua segunda mãe, Cidália Batista, que o recebeu como filho após casar-se com seu pai, deixou esta vida em 19 de abril de 1931. Já nos últimos anos de existência, Chico Xavier teve um contato com sua mãe, que lhe avisou que eles iriam reencarnar no país no início do milênio. O primeiro a reencarnar seria João Cândido Xavier, segundo por Maria João de Deus, e estes se comprometeram a casarem novamente nesta encarnação. Cidália Batista, que fora casada com José Cândido Xavier, e também cuidou dos filhos de Maria, incluindo Chico Xavier, desta vez seria recebida como filha do casal. Na esteira das revelações que trouxe, em mais de um momento, Chico Xavier advertiu que o planeta estava passando por uma transformação e que se tornaria, como dizem os espíritas, um mundo de regeneração, deixando de ser um planeta de provas e expiações. Segundo a explicação dada pelos espíritos a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a Terra atualmente é um planeta em que se encarnam espíritos que ainda precisam passar por provas e expiações para que possam se depurar e evoluir. Assim, o bem e o mal convivem no mesmo local. Ao passar para o estágio de mundo de regeneração, somente pessoas já com idades de bastante bondade reencarnarão no planeta. Os demais irão reencarnar em mundos menos evoluídos, compatíveis com seu estágio de evolução. Chico afirma que todos que estão no planeta atualmente têm a oportunidade derradeira de buscar praticar os ensinamentos deixados por Jesus Cristo, pois do contrário acabarão sendo exilados em outros mundos, onde terão que padecer sofrimentos para que possam se depurar. A última lição deixada pelo Mestre foi a de que fundamentalmente buscar aproveitar a oportunidade da reencarnação e viver cada dia como se fosse o último,
buscando praticar os ensinamentos deixados por Jesus Cristo. Chico, como seguidor destes preceitos, buscando exemplificá-los durante toda a sua existência. Analisando sua existência, Chico fez a seguinte reflexão: confesso a vocês que não vi o tempo correr. Por mais longa nos pareça a existência na Terra, é uma experiência muito curta. A única coisa que espero depois da minha desencarnação é a possibilidade de poder continuar trabalhando. A vida é muito curta. Chico sempre colocou que uma das coisas que mais afligem as pessoas é quando se dão conta de quantas oportunidades perderam, quantos momentos felizes deixaram de passar, por medo, preguiça, ou mesmo por estarem totalmente absorvidas em seus afazeres do dia a dia. Todos aconselhava aproveitar bem a oportunidade da vida, canalizando toda a energia na evolução e nas conquistas pessoais, não se esquecendo de auxiliar ao próximo sempre que possível e empreendendo a todo instante.